João capítulo 3, vamos falar hoje sobre a contradição do pecado. A contradição do pecado. O pecado é uma contradição à verdade que nós somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, abra sua Bíblia, aqueles que puderem colocar-se em pé, reverência à leitura da palavra de Deus, por gentileza. Eu vou ler os versos 4 a 6. 1 João capítulo 3, versos 4 a 6 dizem assim: Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado, qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Senhor, nós te louvamos por essa instrução, te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus santo, e é quando nos aproximamos de Ti, ó Deus, que na Tua luz percebemos quão o pecado é maligno e quão impuro ele é na vida daqueles que o Senhor tem salvo. Te rogamos, ó Deus, que nesta manhã, pelo auxílio do Teu Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, o Senhor nos ajude a entender, ó Deus, aquilo que o apóstolo João nos escreveu, inspirado pelo Teu Espírito. Para que, ó Deus, nós tenhamos em nosso coração e nossa mente a visão do Senhor sobre o pecado e não, ó Deus, vivamos em contradição com a nossa posição de filhos santos do Senhor. É o que nós te rogamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Todo tipo de pecado, toda espécie de pecado é uma contradição à salvação que nós recebemos do Senhor Jesus. Ou seja, todo pecado contradiz a nossa posição de filhos de Deus, contradiz a nossa posição de pessoas que foram santificadas para morar no céu. Toda presença de pecado não confessado na nossa vida, ela contradiz essa nossa condição de moradores do céu. O Senhor Jesus nos disse que Ele foi preparar-nos lugar para que quando então Ele voltasse, Ele nos levaria para que onde Ele está, nós estivéssemos com Ele também. A carta aos Efésios nos mostra já como cidadãos celestiais, como pessoas que estão rumando para a morada celestial. Dentro desse contexto de filhos de Deus, o pecado contradiz a nossa posição e contradiz quem é o nosso Deus. Por quê? Porque o pecado é uma contradição da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Porque o pecado é uma contradição da salvação que Deus nos deu. E o pecado é uma contradição da nossa confissão de fé em Jesus Cristo. Então o pecado contradiz as coisas que consideramos mais importantes e as coisas que a Bíblia tem dito a respeito de nós. E uma questão importantíssima a respeito disso é que o pecado na nossa vida significa que a Bíblia não está presente na nossa vida. Um pregador e autor conhecido escreveu que na capa da Bíblia dele, ele havia sempre deixado um recado para que ele nunca se esquecesse disso. E assim ele escrevia na contracapa da sua Bíblia, de forma que ele pudesse ler todas as vezes que abrisse a sua Bíblia. E ele escreveu assim: ou o pecado me afasta deste livro, ou este livro me afasta do pecado. Ou seja, eles seguem em direção opostas. E se há pecado na vida do crente, quer dizer que há pouca Bíblia na vida do crente. A palavra de Deus não está fazendo a obra de purificar a vida do cristão, porque simplesmente o cristão não tem dado lugar para que a palavra faça isso. Eu começo dizendo que o maior remédio contra o pecado é a Bíblia. Que o maior remédio contra o pecado não confessado na vida do crente sempre será a comunhão com a palavra de Deus. Quanto mais Bíblia na nossa vida, mais longe o pecado. Quanto mais longe da nossa vida a Bíblia, mais perto o pecado. Isso é uma lei que nós não podemos mudar. Então, observando isso, quais contradições o pecado traz em nossa vida? O pecado contradiz quais verdades em nossa vida? E são apenas 3 que eu vou dizer aos irmãos, elas são simples e rápidas. Eu pediria que você prestasse toda a atenção em cada uma delas.
A primeira contradição do pecado na nossa vida é que o pecado é uma contradição da autoridade de Deus sobre nós. O pecado contradiz quem é Deus para nós. O pecado contradiz a autoridade que Deus tem sobre a nossa vida. A palavra de Deus deixa claro que nós somos comprados por bom preço. Nós não fomos ganhos, nós não fomos rifados, recebidos sem pagamento. O pagamento que teve sobre a nossa vida, o sangue do Senhor Jesus, é o preço por sermos libertos do pecado. E uma vez sendo Deus o nosso Senhor, Ele tem autoridade sobre a nossa vida. O verso 4 claramente nos diz: porque o pecado é a transgressão da lei. E essa expressão, transgressão, o pecado é iniquidade, o pecado é rebeldia contra Deus. E aqui então, nós temos que dizer 3 coisas a respeito dessa rebeldia que contradiz a autoridade de Deus. Primeiro, os meus e os teus pecados são intencionais. Os meus pecados são intencionais. Os seus pecados são intencionais. Ou seja, não é um acaso, não é um fato que nos pega desapercebidos, mas nossos pecados são atos intencionais. Ele diz aqui: qualquer que comete o pecado, ou seja, uma voz ativa, ele fez isso intencionalmente, ele vive habitualmente pecando, aquele que está pecando. Então o pecado na nossa vida é um ato intencional de desobediência. O pecado é um ato contraditório na nossa vida, cometido de forma intencional. Nós temos que perceber, nós sabemos o que estamos fazendo, nós temos percepção do que estamos realizando, nós sabemos quais são as consequências. Em segundo lugar, o pecado é um ato intencional de rebeldia, porque uma das expressões para a palavra pecado é exatamente isso. Aquilo que está fora da lei, aquilo que é ilegal, que é rebeldia, que é anarquia, ou seja, o pecado é uma declaração de revolta contra Deus. Quando o filho pródigo, ele vai para a terra longínqua, se afastando do seu pai, ele está declarando a sua revolta, a sua anarquia, a sua rebeldia. Eu vou viver da minha forma e da minha maneira. Ou seja, o pecado é uma expressão da teimosia e determinação do pecador em viver de acordo com as suas próprias leis e não com a lei de Deus. O pecado é uma contradição da autoridade da lei de Deus sobre nós. De tal forma que nós podemos ler esse verso da seguinte forma: todo aquele que vive habitualmente pecando também vive na rebeldia, porque o pecado é rebeldia. O pecado é uma declaração da nossa parte de que a lei de Deus, ela não tem valor para nós. E que realmente aquilo que comanda a minha vida é aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo. Então nós anulamos, nós contradizemos a autoridade de Deus sobre nós. Nós temos algumas coisas a dizer sobre rebeldia e aquilo que a Bíblia diz sobre ela. Notem, a Bíblia sempre fala da rebeldia como algo intencional. A Bíblia sempre fala de rebeldia como algo que realizamos sabendo o que estamos fazendo, intencionalmente, ou seja, somos culpados do delito. A rebeldia não é algo que acontece do nada ou do vazio, mas ela parte do nosso coração e do nosso desejo de fazer a nossa vontade. A rebeldia também influencia outros a fazerem o mesmo. A rebeldia ela é contagiosa. A rebeldia ela passa de um para outro, de forma que é mais fácil ser rebelde do que ser obediente. Obediente necessita realmente sacrifício. Rebeldia apenas seguir o desejo do coração. Mas notem, essa rebeldia que influencia, ela é intencional. Quem comete rebeldia sabe as consequências do que está fazendo. Tem consciência disso. Pode dizer-se sim, enganado pelo pecado, enganado pelas promessas do pecado, mas sabe o que a rebeldia resulta e no que ela resulta. A rebeldia, e por vezes nós perdemos a noção disso, irmãos, ela é cometida publicamente. A nossa rebeldia contra Deus não passa desapercebida. A nossa rebeldia contra Deus não se esconde unicamente em nosso coração, mas ela é revelada pelas nossas palavras, pelas nossas intenções e pelas nossas atitudes. O pecado é uma contradição da lei de Deus. Quando eu me rebelo contra ele,
E ser rebelde significa não desejar nenhuma mudança. Sabe por quê? Nós temos uma barreira tão grande para ter um contato diário com a palavra de Deus. Isso não parte só do meu coração, eu sei que parte do seu também. O nosso coração, ele não deseja ter contato diário com a palavra de Deus. O nosso coração não deseja ter um tempo de oração com o nosso Deus todo dia. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa, o seu coração não precisa desejar para que você faça isso. Faça mesmo sem o seu coração desejando. Você não precisa desejar isso, faça. E aqui há uma questão muito interessante. Alguns usam isso para aqueles que fazem dieta ou fazem algo que gere sacrifício. Primeiro, a primeira fase você faz sem querer, sem desejar, mas faz. A segunda, você já passa por uma fase que já não há uma luta tão grande contra aquilo. Então você já faz como um hábito. E a terceira fase, você já faz com prazer. Observe isso na sua dieta espiritual. Por quê? O nosso coração não deseja a dieta espiritual, porque ele não deseja mudança. Você já viu como nós somos duros para mudar? Duros para sofrer mudança? O pecado, ele contradiz a autoridade de Deus que deseja mudança na nossa vida. Por quê? Porque a rebeldia do pecado atinge todas as áreas da nossa vida. Não há nenhuma área da sua vida que a rebeldia do pecado não vá atingir. E aqui eu posso citar pelo menos 4 áreas que precisam ser mudadas e que a rebeldia do pecado não deseja que sejam. Primeira delas, relações pessoais. Os pecados cometidos através de palavras, de maledicência, de fofoca, os pecados cometidos através de ciúme, de inveja. Quando nós permanecemos nisso, nós estamos contradizendo a vontade de Deus para a nossa vida. Os pecados nas questões sensuais, todo tipo de pecado sensual, sexual, que a Bíblia cita, que pode ser um desejo do coração, mas é contra aquilo que a Bíblia tem dito. Os pecados da adoração, como a idolatria, e os pecados do autocontrole, de manter o autocontrole sobre a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, entender sempre o pecado como um ato de rebeldia. Quando eu estou pecando, eu estou dizendo que Deus não tem assim tanta autoridade sobre a minha vida como Ele diz que tem. Quando eu estou escolhendo o pecado, eu estou dizendo para Deus que eu não levo em conta a autoridade dEle sobre a minha vida. Que eu não levo em conta as consequências desta minha rebelião contra a autoridade dEle. Eu gosto muito quando Paulo fala aos Gálatas, em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. E ele diz assim: não vos enganeis, irmãos. E alguém lembra o restante do verso? Deus não se deixa escarnecer. E eu já disse aos irmãos que essa palavra escarnecer vem de uma origem que para nós literalmente seria: Deus não aceita, e ali a expressão é essa, focinho empinado, que no nosso bom português seria o quê? Deus não aceita nariz empinado. O que é rebeldia? O que é esta contradição contra a autoridade de Deus? É quando nós empinamos o nosso nariz e nós dissemos assim: eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha forma, eu vou buscar aquilo que eu quero e que me dá prazer, e não aquilo que dá prazer para Deus. Nós precisamos entender sempre o pecado como um ato de rebeldia contra Deus. Em segundo lugar, todo pecado é uma contradição à salvação que nós recebemos de Deus. Porque João diz assim: e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ou seja, a manifestação de Deus, Jesus Cristo, manifestou-se para tirar os nossos pecados. João, quando viu Jesus Cristo, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando foi profetizado sobre o nascimento de Jesus em Mateus, ele diz que ele salvará o povo dos seus pecados, ou seja, ele afastará o povo dos seus pecados. Mas o pecado é uma contradição dessa obra de Jesus na nossa vida. É como se nós disséssemos: Jesus morreu para me salvar do pecado, mas eu vou permanecer nele. É contraditório.
Jesus morreu para tirar o pecado da minha vida e para me tirar da esfera do pecado, mas eu permanecerei nisto. Quando João diz que Jesus se manifestou, ele realmente fala da vinda de Jesus a este mundo. Ele se manifestou, o propósito dele, o propósito da vinda de Jesus neste mundo é nos tirar do pecado e tirar o pecado na nossa vida. Efésios, ele demonstra 3 fases desta obra. No capítulo 5, versos 25 a 27. No primeiro momento ele diz que Cristo morreu por amor à sua igreja. Ou seja, ele morreu para tirar a igreja da esfera do pecado. Igreja significa aqueles que são chamados para fora. Jesus morreu para nos tirar da esfera do pecado, do seio do pecado, nos tirar desse ambiente. No verso 26 ele diz que ele está purificando a sua igreja, ou seja, Jesus morreu para tirar o pecado do seio da sua igreja. Primeiro ele nos tira do pecado e nos traz para a sua igreja, mas em segundo lugar ele tira o pecado do meio da igreja. E finalmente o verso 27 diz que ele morreu para nos apresentar a Deus puros. Chegará o dia no arrebatamento, quando ele nos apresentará ao Pai sem pecado. Permitir o pecado na nossa vida é contradizer todas essas coisas. É contrário ao propósito que nós recebemos dele. É contrário ao propósito que ele estabeleceu para nós. Em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17 diz assim: andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Claramente, pecar, viver em pecado é uma rebeldia, é uma contradição dessa obra do Espírito Santo na nossa vida. E aqui, irmãos, entra algo que nós devemos dizer e que é de suma importância para nós. Você já se acostumou com o pecado em alguma área? Ou seja, em algum momento o pecado cauterizou o teu coração e a tua consciência, de forma que você se acostumou com ele? Sabe na realidade com o que você se acostumou, com o que eu me acostumei? Nós nos acostumamos à surdez. Lembra quando aquele pastor James, um pastor surdo dos Estados Unidos, veio pregar aqui na igreja? E ele disse que num determinado momento a família dele comprou um aparelho para ele colocar no ouvido. Mas que ele não suportou mais do que poucas horas com aquele aparelho no ouvido. Ele disse para a esposa: eu não sei como você aguenta ouvir isso o dia inteiro. Por quê? Havia se acostumado à surdez, e aquilo então prejudicava de certa forma a concentração dele. Levando um exemplo assim para como nós tratamos o pecado, de certa forma nós nos acostumamos à surdez, acostumamos a não ouvir os recados de Deus contra o nosso pecado, acostumamos a não ouvir a luta do Espírito Santo contra os desejos da nossa carne, nos fazemos surdos para aquilo que Ele tem nos falado, e assim permanecemos com o pecado na nossa própria vida. O propósito do Espírito Santo é limpar-nos, é santificar-nos, mas quando fechamos os ouvidos para Ele, nós nos acostumamos a nos manter sujos e impuros. É interessante que quando você, por exemplo, eu conheço alguns amigos que trabalham com isso, com andarilhos que vivem à beira da estrada. E é interessante que todo lugar que eles param, o cheiro e aquele ambiente impregna na roupa, no cabelo, na pele deles. Então, esses meus conhecidos que trabalham especificamente com esse grupo, eles dizem que o primeiro contato é muito difícil, porque a pessoa não percebe o mau cheiro que exala. Ela já está acostumada com aquilo, mas quem se aproxima percebe. Então, num processo de tirá-los da beira da estrada e de devolver para a família, eles dizem que esse processo envolve realmente uma limpeza, um banho bem demorado. E isso leva realmente a, tirando todo aquele odor que eles vão adquirindo pelo caminho, eles a perceberem mudança. Para que, se aquilo ocorrer de novo, eles percebam o mau cheiro que está se apegando ao corpo deles. Quando nós nos rebelamos contra Deus e agimos de forma contrária à salvação que Ele nos deu, nós vamos nos acostumando com o mau cheiro do pecado, nos acostumando com a podridão, com a sujeira do pecado na nossa vida.
Isso não deve acontecer. Apenas o banho da palavra de Deus, a limpeza gerada pela palavra de Deus, pode nos levar a fugirmos desse erro, porque também é contrário ao caráter do nosso Senhor, porque João diz que nele não há pecado. O Senhor Jesus Cristo é santo, o Senhor Jesus Cristo não pecou, o Senhor Jesus Cristo é santo na sua totalidade, em sua pureza, de tal forma que o pecado na vida do crente é uma contradição do caráter de Jesus em nós. Então João nos exorta que a vida em pecado é completamente incompatível com a vida cristã, porque o objetivo do sacrifício de Jesus na cruz é tirar os pecados e nos tirar da vida escravizada pelo pecado, e porque a natureza santa e incontaminada de Cristo que foi implantada em nós, nós estamos sendo transformados na sua imagem e seremos completamente transformados no céu. Mas o pecado na nossa vida nesse mundo é uma contradição a essa imagem de Jesus. Em terceiro e último lugar, todo pecado é uma contradição da nossa confissão de fé em Jesus Cristo, porque João diz: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Você já viu como as nossas palavras podem contradizer aquilo que nós cremos? Como podemos nós, no nosso coração, crer em algo, mas em palavras, em atitudes, contradizer isso que nós cremos? Por quê? Porque o pecado é uma contradição de algo muito importante na nossa vida. E aqui entra uma questão extremamente importante de Deus conosco. O pecado é uma contradição nesta obra de Jesus Cristo na nossa vida, é uma contradição da comunhão que Deus quer ter conosco. Você já observou como Deus zela mais pela comunhão com você e comigo do que eu e você zelamos pela comunhão com Ele? Você já observou que para Deus a nossa comunhão é muito mais cara do que é cara para nós? Você pode observar isso. Nós temos um bom número nessa manhã, mas se as pessoas realmente valorizassem a comunhão com Deus, nós teríamos muito mais gente nessa manhã na igreja. Nós teríamos muito mais gente em todos os momentos que o povo de Deus se reunisse para ter comunhão com o seu Deus. Por quê? Porque Deus valoriza muito mais a comunhão conosco do que nós valorizamos com Ele. O pecado é uma contradição desta comunhão, é uma contradição da valorização desta comunhão. Paulo usa nas suas cartas 144 vezes a expressão que nós estamos em Cristo, que nós estamos ligados ao Senhor Jesus, mas o pecado é uma contradição dessa ligação que temos com Ele. Uma forma clara é na nossa vida, irmãos, que sempre que permitimos pecado não confessado na nossa vida, o nosso desejo de ter comunhão com o nosso Deus diminui. Sempre permitimos o pecado estar presente no nosso viver, sem que seja abandonado e deixado, o nosso prazer na comunhão com Deus diminui. Quando Paulo escreve sobre a disciplina de Deus em 1 Coríntios 11, ele diz assim: portanto, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não muitos que dormem, não poucos que dormem, melhor. Quando ele diz que há muitos entre vós fracos, a expressão ali é para fraqueza espiritual. Sempre que o pecado está presente na nossa vida, nós perdemos o prazer nas coisas de Deus e o prazer na salvação que Deus nos deu. E o primeiro sintoma da disciplina de Deus, quando o pecado está na nossa vida, é qual? Ele faz-nos perder essa satisfação, ele nos permite enfraquecer espiritualmente. Não só perdemos a alegria da salvação, como perdemos a alegria da comunhão com o nosso Deus. Em João 15, Jesus nos descreveu como o quê? Ele como uma videira e nós como seus ramos. Experimenta cortar a ligação de um ramo com a videira, e você vê o que acontece, ela se seca. Por vezes a nossa vida espiritual se seca, porque temos dado lugar ao pecado, e temos perdido a alegria da comunhão com o nosso Deus. Nós não podemos permitir isso. Se você sente que a sua vida espiritual está secando, que você está perdendo a alegria que Deus tem dado pela sua salvação, se reaproxime da cruz. Se reaproxime de Cristo. Pratique muito mais os exercícios espirituais que são necessários, e você verá como eles serão eficazes contra o pecado.
O pecado é uma contradição do propósito de Deus em nossa vida. Ele diz claramente que não vive pecando, ou seja, todo aquele que conhece Cristo não vive pecando. 1 João 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E o verso 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, o pecado claramente não pode ser um hábito da vida do crente. O crente não pode viver dominado pelo princípio do pecado, porque o pecado é uma contradição desta salvação que Deus nos deu. O pecado é uma contradição do conhecimento que temos de Cristo. O pecado é uma contradição do fato que conhecemos o Senhor Jesus pessoalmente. Nós falamos que esse mundo precisa de Cristo. Nós falamos que esse mundo, que as pessoas precisam conhecer Jesus. Mas Paulo nos diz assim, que para esse mundo, que para essas pessoas, nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume para aqueles que são salvos, o bom perfume para aqueles que se perdem. Ou seja, com a nossa vida nós influenciamos aqueles que já são salvos por Deus, influenciamos aqueles que estão perdidos também e longe de Deus. Desta forma, esse conhecimento de Cristo se propaga a outros. Então, conhecer Jesus envolve abandonar completamente o pecado, a sua influência em nós, porque a santificação que Ele nos tem dado realmente exige isso. Conhecer Jesus e continuar no hábito do pecado é uma incoerência, é uma contradição. Jesus e pecado são palavras que não se juntam. Então nós podemos concluir da seguinte forma: aqueles que não estão sendo santificados, aqueles que não estão vivendo uma vida de santificação, ou seja, aqueles que não estão lutando contra o pecado, aqueles que não estão empenhando suas forças para viver longe do pecado, a Bíblia está dizendo: olha, você corre um risco muito grande. Você corre um risco muito grande no seu viver. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e ali ele fala a crentes e não a incrédulos. Ou seja, a única coisa que colhemos quando permitimos o pecado na nossa vida é morte. A única coisa que colhemos quando permitimos o pecado na nossa vida é contradizer todas as promessas de Deus e reconhecer que o juízo de Deus é verdadeiro. O pecado, ele traz morte, ele traz realmente perdição à nossa vida. Quantos crentes já se perderam nesse caminho porque realmente foram insensíveis à ação do Espírito Santo, na contradição que o pecado representa na vida deles? Não só pela disciplina de Deus, porque como eu citei em 1 Coríntios, há fracos, há doentes e há aqueles que dormem, ou seja, aqueles que foi necessário que Deus lhes tirasse a vida para que não envergonhassem o nome de Cristo. Mas há tantos aqueles filhos de Deus que perderam a vida nesse mundo, mortos pelo mundo que os atraiu e pelo pecado que os atraiu, de tantas e tantas formas. O pecado é uma contradição dessa promessa de Deus de cuidar dos seus filhos. É quando Ele diz: olha, se você ama tanto o pecado, eu vou permitir que o pecado então realize a sua obra na sua vida. Se você assim tem tanta satisfação no pecado, contradizendo o meu chamado a você, então eu vou permitir que você colha as consequências. Romanos 6:22 diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Uma vez libertos do pecado, ele diz: tendes o vosso fruto para a santificação. O pecado é uma contradição da autoridade de Deus sobre você, é uma contradição da salvação que Jesus lhe deu, e é uma contradição da confissão de fé em Jesus Cristo. Ou seja, literalmente o pecado não deve ter lugar na nossa vida. Ele é uma contradição de quem somos, é uma contradição da igreja, é uma contradição do Evangelho, é uma contradição do Salvador, é uma contradição de Deus e do seu Espírito. O pecado contradiz tudo que nós viemos fazer aqui. O pecado contradiz tudo que Deus quer de nós. O pecado contradiz quem nós somos. Então a Bíblia nos chama claramente a nossa atenção que o pecado é um ato de rebeldia contra o nosso Deus.
E Ele nos chama sempre a termos o remédio, a termos aquilo que Deus nos diz que devemos fazer. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que fazer com os pecados? Confessá-los ao Senhor. Leve seus pecados aos pés da cruz. Leve seus pecados aos pés do Senhor sempre. Sabe qual é um pensamento que me pego observando em crentes e vejo que muitos crentes têm? Muitos pensam assim: pastor, eu preciso primeiro limpar a minha vida para depois me achegar a Deus. Eu preciso primeiro abandonar os pecados que eu sei que eu tenho na minha vida, para então ir até Deus. Eu sempre lembro da oportunidade quando trouxeram uma mulher apanhada em adultério, trouxeram diante de Jesus em João 8. Os homens queriam o apedrejamento dela. Jesus disse: então o primeiro de vocês que não tem pecado, jogue pedras nela. E nenhum deles pôde fazer isso. Jesus não disse: olha, aquela mulher vai, limpa a sua vida, purifica a sua vida e depois então você vem a Deus. Jesus disse a ela: vai, não peques mais. Ou seja, ela devia vir a Deus com seus pecados e abandoná-los. O que João está dizendo aqui não é que nós temos que limpar nossa vida primeiro para então ir ao Senhor. Ele diz: traga a sua vida ao Senhor da forma que ela está e Ele a purificará. Ele vai mudá-la. Você não tem força contra os seus pecados. Concorde com isso. Você não tem poder contra os seus pecados, mas Jesus Cristo tem. Você não tem poder, eu não tenho poder para vencer o pecado na minha vida, mas graças a Deus que Ele nos deu Jesus, e Jesus tem o poder. Então claramente Ele nos diz: se confessarmos os nossos pecados, se formos com os nossos pecados diante dEle, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que fazer com os nossos pecados? Levá-los aos pés da cruz, levá-los a Jesus. É este o lugar. Então Ele nos purificará, e Ele nos perdoará, e nos transformará. Não brinque com o pecado. Faça o que deve ser feito. Leve seus pecados aos pés da cruz. Confesse-os ao Senhor. E prove o que Deus pode fazer na sua vida. Prove realmente a obra de Deus, purificando a sua vida. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos.